Vamos lá. Primeira coisa, na verdade, para a gente começar a entender um problema, a gente precisa entender se ele de fato é um problema ou é uma coisa muito na sua cabeça, tá? Se eu for explicar, por exemplo, o conceito de dor, vocês vão desenvolver um projeto, por exemplo. Esse projeto, na cabeça de vocês, é a coisa mais maravilhosa. Mas alguém precisa desse projeto? Qual que é a dor que ele resolve? É o que eu sempre falei no conceito de remédio. Se eu estou com dor de cabeça e alguém me apresenta um remédio, qual é a probabilidade de eu adquirir esse remédio com essa pessoa? Porque aquela dor é tão latente que eu falo, cara, eu preciso desse remédio. Quanto ele custa? Então me dá aí esse remédio. Entende? Então eu começo a ter uma outra perspectiva do problema, tá? Então vamos pegar aqui o DRT. Aonde o DRT é um problema? Quem colocou? Você, né? Vocês dois. Aonde o DRT ele é um problema? Eu acho que a pessoa não está certa. Mas por que você precisa do DRT? Porque as pessoas pedem. Que pessoas que pedem? As pessoas que vão comprar. Certeza absoluta? Vamos analisar o contexto. Um DRT. Tudo bem que a gente está falando aqui do ator, né, e tudo mais, a gente tem essa questão aí. Mas se a gente fosse pegar um trabalho no mercado publicitário, vamos dar um exemplo aí de um Neymar. Será que ele tem? Por que ele não tem e ele faz comercial? Então será que na verdade assim, será que eu preciso seguir um caminho onde todo mundo está indo? Ou será que eu posso seguir um outro tipo de caminho? Por exemplo, para conquistar o DRT só tem um caminho só? Qual que é a outra forma de conquistar o DRT? Por experiência e por trabalho. Então assim, eu posso seguir o caminho convencional de fazer uma escola e conquistar um DRT depois de 3, 4 anos. Mas se eu optar pela experiência e falar assim, cara, eu vou trabalhar. E quando você trabalha, esse cara aqui começa a aparecer. Ó. Então se você trabalha, você ganha um dinheiro e automaticamente você pode reverter aquele tempo de trabalho em um documento chamado DRT. Então vou deixar esse cara aqui em stand-by ainda, certo? Investimento. Qual que é a ideia do investimento aí que você colocou? Tá, então você está falando de você, produtora, investir numa produção sua, uma produção própria. Tá. E aí para você investir numa produção própria, você precisa de quanto, por exemplo? Tá. Tá, aí pausa aí. Você precisa de R$1.000 para pagar a casa e o teatro? O que seria o teatro? Tá. Aí eu te pergunto, por que tem que ser o teatro? Mas será que não tem um outro caminho sem ser o teatro? Porque começa a entender, o que eu quero mostrar para vocês é assim, o problema ele surge porque vocês criam um problema. Então, por exemplo, eu tô desesperado porque eu quero fazer uma produção e essa produção custa 10 mil e só o teatro é 5 mil. E agora, o que eu faço? Mas por que você quer fazer num teatro? Porque o teatro custa 5 mil. Tem algum espaço alternativo? Eu descobri que dá para readaptar o espetáculo fazendo um espaço alternativo e nesse espaço alternativo caiu para 2 mil. Mas será que tem alguma forma de fazer de graça ou desenvolver alguma parceria de ganha-ganha? Entende que quando você começa a resolver ou começar a olhar aquele problema de uma forma mais criativa,
o dinheiro começa a se perder um pouco mais. O dinheiro ele passa a não existir mais. Porque na verdade você está sofrendo porque você colocou na sua cabeça que a produção tem que ser 10 mil reais. Quando na verdade, de repente, você pode... Vou dar um exemplo, tá? É uma coisa que eu até falei aí em algumas aulas. E se de repente você fizer um espetáculo que ele funciona no formato Airbnb, onde você leva o espetáculo na casa das pessoas. Já que nós temos um problema da sociedade dela não ir ao teatro, e se você levar o teatro na casa dela, e aí já que você está levando o teatro na casa dela, você já usa um gatilho da escassez, que é, galera, a sessão de hoje é só para 10 pessoas. Você não está preocupado em lotar o teatro, 1000 lugares. Você está preocupado em qualidade. A sessão de hoje é 10 pessoas. Putz, mas e se der, sei lá, 5 pessoas a mais que querem assistir? Só na semana que vem agora. Então você já muda a concepção de pessoa. Porque assim, o que acontece? Se você souber usar isso muito bem, esse gatilho da escassez, você começa a perceber que as pessoas, elas gostam dessa coisa de tá acabando. Puta, tá acabando, eu tenho que comprar rápido, porque senão eu vou perder a oportunidade, entendeu? Os últimos ingressos. Se de repente, sei lá, a Beyoncé fala que vai vir pro Brasil e os ingressos estão esgotados, tem gente que vai surtar. Então é uma outra concepção. E aí de repente você fala, ó, eu vou instalar aqui a minha peça, e aí já que o público está vindo na sua casa, eles vão sentir fome, sentir vontade de comer alguma coisa. Olha o exemplo que nós estamos vivendo aqui agora do lado. Entende? Então assim, você pode preparar alguma coisa aí para comer, para beber e vender aqui para a galera, porque a galera está dentro da sua casa. Então na verdade, aí você pensa assim, tá, mas por que ninguém faz isso? Porque a gente foi direcionado a ter uma visão como se fosse um looping. O que seria esse looping aí? É tipo assim, a gente tem o A e o B. Certo? Então, na verdade, quem está entrando no mercado, pensa assim, vamos imaginar que vocês estão entrando no mercado, vocês são o item A. E a galera aqui é o item B, que já está no mercado. Então, quem já está no mercado, se a pessoa está fazendo errado, ela vai te ensinar errado. Então, se aquela pessoa faz errado, ela te ensina errado e você aprende errado. Então, você fica num ciclo vicioso. Eu aprendi errado, eu aplico errado, eu vou ensinar errado e fica num constante looping ali. Entendeu? Então, não muda, porque assim, o que acontece? Tudo que eu vou passar para vocês aqui, eu quero que vocês tenham uma visão mais de pesquisador. Tá, o Júnior falou sobre isso. Vou pesquisar. Vou ver se isso é verdade. Vou me aprofundar nisso daí. Porque vai que de repente o Júnior está mentindo. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui é tudo mentira. Entende? Vocês têm que começar a ter uma outra percepção das coisas. É como se fosse a fake news que a gente está vivendo. Ah, eu vi um negócio aí e começa a compartilhar. E aí começa a disseminar uma coisa que de repente nem verdade é. Entendeu? Então é um outro lugar. Só que assim, para a gente conseguir ter essa percepção, precisa ter um olhar diferente. Porque, por exemplo, se você começar a olhar as casas, o teatro, o ambiente ali de apresentação como as casas, então na verdade assim, quantos teatros nós temos só na capital? Sei lá, vai, 150? Vamos chutar aí. 150. Mas quantas casas você não tem? Certo?